De acordo com o censo do IBGE, o Brasil tem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, mas a maioria não tem acesso à educação. De acordo com a pesquisa, 61% do segmento com mais de 15 anos não tem instrução ou tem somente o ensino fundamental completo. Quais são as razões dessa distorção e da baixa inclusão social? Quais são os direitos delas? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Angelique Ribeiro de Souza, que é titular da 21ª Vara Civil de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 19 anos e já passou por 4 comarcas: Ibirité, Mariana, Contagem e Belo Horizonte, onde está há 3 anos. Doutora Angelique, obrigado pela presença. Um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço. Prazer é nosso. E teremos também o quadro Pensamento Literário. A senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no terceiro bloco. Doutora Angelique, nosso tema então são as pessoas com deficiência. O que diz a legislação, a Constituição Federal a respeito dos direitos desse segmento? A Constituição e a legislação é muito ampla a respeito das pessoas com deficiência. Aliás, o nosso país tem essa vantagem, tem uma legislação muito boa, né? A nossa legislação é completa, então tudo é previsto. Na Constituição, a gente tem que ver a pessoa com deficiência como uma pessoa sem deficiência. Por quê? Porque a Constituição protege a todos e dá o tratamento de igualdade a todos. Não pode discriminar nem privilegiar. Não pode discriminar nem privilegiar. Então, não seria o lugar de especificar o que a Constituição fala a respeito da pessoa com deficiência. O que a Constituição fala é que todas as pessoas são iguais, têm que ser protegidas, têm direito à educação, têm direito à saúde, têm todos os seus direitos protegidos para viver bem como cidadão. Existem outras legislações que são específicas a respeito de acessibilidade, a respeito de inclusão na escola, a respeito de isenção para impostos, inclusive para a compra de automóveis. Então, nós temos uma legislação muito boa, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar muito preocupado. Eu sempre penso isso, principalmente quando se fala em pessoas excluídas, que a gente, afinal de contas, elas são excluídas, quando se fala de estatuto do idoso. Não só os deficientes, né? Idosos, mulheres, crianças. A gente tem que tomar muito cuidado para não ficar reforçando o preconceito, de dizer a pessoa com deficiência tem direito a isso. A gente talvez não tivesse, isso é uma opinião minha, a gente talvez não tivesse que abordar dessa forma, né? A gente devia ver a pessoa e saber que a pessoa com deficiência tem direito a tudo. Se ela está com uma dificuldade de atravessar a rua, a obrigação nossa é conseguir fazer com que ela atravesse. Se alguém estiver ali, vai ajudar. E aí a deficiência dela vai desaparecer. É uma questão de abordagem. Agora, apesar dessa completude da legislação, da Constituição, ainda assim, na realidade, as pessoas têm dificuldades nessa inclusão. Eu citei, por exemplo, aqui essa pesquisa do IBGE, em que a maioria desses 45 milhões de pessoas com deficiência não tem acesso à educação. Quem tem mais de 15 anos não tem instrução ou tem somente o ensino fundamental completo. Aí eu pergunto para a senhora, é falta de apoio, incentivo, é discriminação, é preconceito? Por que essas pessoas sofrem dessa inclusão? Eu acho que é tudo. É falta de apoio, é preconceito, é não cumprir a legislação. Não é falta de lei, né? Não é falta de lei. No país nós não temos esse problema. Nós temos falta, acho que, de consciência, né? De espiritualidade, de solidariedade. Ainda, nós somos um país novo, acho que isso é perfeitamente aceitável. Alguns problemas assim pontuais eu posso relatar, por exemplo, mãe que precisa levar o menino para a escola, tem dificuldade no transporte, mas não é só a mãe que tem um menino com deficiência, é a mãe que é pobre, que mora no interior, né, que não tem acesso à escola. Então, assim, a criança, normalmente, a pobre, já não vai para a escola. Quando ele tem deficiência, ele não tem nem como chegar. Então, faltam políticas públicas a serem aplicadas
né, nessas situações. Falta mais investimento, falta um efetivo cumprimento da lei e dos princípios da Constituição. É porque as deficiências são diversas, né? Desde visual, física, né? Corporal, mental, enfim. São várias deficiências que precisam de tratamento, às vezes específicos, né? Precisam tratamentos específicos, e aí você não tem o atendimento. Uma criança autista, qual é o tratamento que se tem? O tratamento é muito sofisticado. A uma criança autista não tem jeito, ela não se comunica, então você não pode fazer nada com ela. Pode, sempre pode. Você sempre pode melhorar qualquer pessoa que tem uma deficiência, qualquer que seja o tipo. Se ela tiver síndrome de Down e for bem cuidada, estimulada, com fonoaudiólogo, psicopedagogo, ecoterapia, milhões de outras coisas, ela vai ter sucesso na vida, dentro dos limites dela. Então, falta ainda as políticas públicas. Eu acho que falta ainda também, sabe, um pouco de solidariedade, um pouco de atenção da gente, aquele que está próximo. Tudo Né? bem. Então, Doutora Angelique, vou fazer um intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a senhora contasse para a gente um pouco mais como que esses direitos que estão estabelecidos na Constituição, na legislação, podem virar mais realidade, a quem cabe essa fiscalização e também pontuar algumas questões como escolas particulares que não aceitam matrícula de crianças e adolescentes com deficiência. A tá gente bem. volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre os direitos das pessoas com deficiência. A nossa entrevistada é a juíza Angelique Ribeiro de Souza, que é titular da 21ª Vara Civil de Belo Horizonte. Doutora Angelique, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito desses direitos das pessoas com deficiência que estão estabelecidos em diretrizes na Constituição e também em legislações específicas, mas não se tornaram realidade. A quem cabe essa fiscalização e fazer com que eles realmente sejam aplicados e respeitados? Essa fiscalização cabe ao Estado, né? O poder executivo em geral e todos os órgãos de apoio é que deveriam dar força para a implementação de todos esses direitos. Agora, isso também é muito papel da escola. Eu acho que a escola tem um papel fundamental nisso, de divulgar, de inserir as crianças num contexto mais solidário, de explicar as diferenças, de aceitar mais as crianças com deficiência, com qualquer tipo de deficiência, mas o papel principal é realmente do executivo, que tem muitos projetos, mas eles funcionam de uma forma muito precária. Sem continuidade? Sem continuidade, sem um planejamento. Os projetos ainda são muito bons. No papel eles são muito bons, no início eles são muito bons, os programas todos, mas depois eles começam a perder força, eles vão ficando frágeis. Então, quando a gente diz que é o executivo também é feito de pessoas, somos nós, né? Cidadãos que fazemos parte que às vezes do escolhemos executivo. quem vai ser os nossos representantes também, e né? que também estamos atuando no executivo e nas secretarias. Então, eu acho que o papel imediato seria do executivo, mas o papel é de todos nós. Eu acho que cada um tem que fazer um pouquinho, todo dia. A senhora falou da importância da educação, da formação das pessoas, até das novas gerações, né? De compreender, ter uma visão de um mundo diferente. Eu vi um livro outro dia que eu achei muito interessante, o tema dele era outrofobia. Quer dizer, Outrofobia? É a fobia do outro, a diferença do outro, gordofobia, homofobia, enfim. Todas as diferenças são, assim, discriminadas, né, e maltratadas. Agora, as escolas, doutora Angelique, as escolas particulares, algumas delas não podem, ou não deveriam, mas algumas recusam matrículas de crianças
com deficiência ou até quer cobrar mensalidade mais clara. Isso é possível? Não, não é possível. Tem uma lei específica sobre isso, mas elas usam alguns artifícios para poder não aceitar as crianças. Dizem que não tem vaga para criança especial, por exemplo, em algumas escolas maiores, nas classes com 35, 40 meninos, eles põem por sala duas crianças especiais. Então você chega para fazer a matrícula e fala, a turma já está completa. Aí depois você vai questionar se a turma estava mesmo completa. Eu não falo, não estava, mas ele saiu e aí o outro não veio. Então existe essa dificuldade mesmo. Agora, as escolas particulares, eu até enfrentei um problema desse. Tenho uma filha adotada com dislexia, eu tive muita dificuldade em encaixá-la numa escola. E hoje ela está numa escola que é extremamente inclusiva. Só que o que aconteceu? Olha que coisa mais estranha. De tão inclusiva, ela vai acabar ficando numa escola especial. Porque falar, essa escola aceita o seu filho. Aí o seu filho com alguma deficiência vai para lá, com deficiência de comportamento, auditivo, com síndrome de Down. Daqui a pouco ela fica uma escola especial. Acontece muito isso, a lei está... As distorções, né? São umas distorções, então é um Agora, trabalho além de não lento. poder recusar a matrícula, nem cobrar mais caro, ao contrário, elas deveriam se adaptar fisicamente para receber essas crianças e adolescentes e até mesmo material didático mais adequado, apropriado, no caso de deficientes visuais, por exemplo, e até na preparação dos seus profissionais, né? Mas eles têm uma discussão política e eles se defendem muito a respeito em relação a isso, porque eles estão lá para formar cidadãos e dizem que o Brasil precisa, o país precisa de pessoas que tenham capacidade intelectual e que sejam bons profissionais. E fica impossível para uma escola manter um menino com uma inteligência preservada, completamente preservada, e um menino com uma deficiência intelectual na mesma sala e conseguir o mesmo resultado e levar a classe com essa diferença. Então, o que as escolas se defendem, o que elas dizem, é que se eles fizerem isso, eles estarão prejudicando os outros. Os outros que pagam pela escola e estão lá para ter uma educação muito mais forte, né? Uma educação padronizada. O que eles não viram ainda é que uma educação forte e completa passa por conviver com a diferença. É inevitável você ter uma educação num país com essa diversidade que nós temos, e né? não passar pela diferença. Isso complementa. Quer dizer, a escola tem que entender que o projeto dela é pedagógico, não é comercial. Isso. A questão dos professores Isso é uma mesmo. barreira também, a preparação dos professores. É importante que eles tenham essa sensibilidade também, essa expertise, né? Eu acho, nós somos, né, os brasileiros, eu acho que todo ser humano tem, por uma questão de preservação, ele tem uma dose sempre de preconceito, que eu não chamaria de preconceito, mas eu acho que é uma dose de preservação e o medo do desconhecido. Eu, durante um tempo, na minha juventude, eu tinha muito desconforto em conviver com pessoas com síndrome de Down. E aí eu fiz uma opção radical. Eu entrei na direção da APAE. E no instante o meu trauma passou, porque aí eu chegava lá e todos estavam ao meu redor. Foi uma forma radical de resolver a situação, quer dizer, foi enfrentar esse medo que a gente tem, porque eu não sei se é preconceito, mas acho que é um medo do desconhecido que todos nós carregamos, uma questão de preservação também. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria então que no próximo bloco a senhora contasse para a gente sobre outras situações, como a questão do transporte aéreo, transporte terrestre, como que funciona isso e os direitos que essas pessoas com deficiência têm. A gente volta em instantes.
Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre os direitos das pessoas com deficiência. A nossa entrevistada é a juíza Angelique Ribeiro de Souza, que é titular da 21ª Vara Civil de Belo Horizonte. Doutora Angelique, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior, para a gente abrir esse bloco, esse nosso último bloco, a respeito de situações como, por exemplo, transporte aéreo, transporte terrestre. Qual que é a situação de direitos dessas pessoas com deficiência? As pessoas com deficiência no transporte público, elas têm direito de transporte gratuito e podem também, se não puderem se locomover sozinha, o acompanhante também tem direito de acompanhá-la também, né, gratuitamente. Quanto ao transporte aéreo, ela tem direito de ser acomodada entre a primeira, segunda, terceira fila, numa cadeira removível, num lugar específico, e também se tiver um cachorro, né, o cão-guia, que eles chamam, se for o deficiente visual, ele tem, o cachorro pode acompanhar, e acho que são essas as... Basicamente é isso, né? São Mas o essas transporte, basicamente, assim, as não tem empresas muitas. aéreas, né, a gente nota que elas reconhecem mais esses direitos. Não sei se pelo poder aquisitivo do passageiro ou se por conta da fiscalização da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. No caso do transporte terrestre, a gente vê muitas dificuldades. E no transporte coletivo, por exemplo, urbano, a gente vê que as pessoas, às vezes, tem gente ocupando o lugar dos deficientes, não pode entrar com o cão, quer dizer, não tem a garantia da gratuidade. Aí a gente está voltando naquele tema da falta de preparo, da falta de educação, né, da falta de esclarecimento. Por isso que eu digo que esse tema, assim como o tema do corpo, eu sempre falo isso, que algumas coisas básicas da nossa vida deveriam ser tratadas na educação desde cedo. Como o seu corpo funciona, como que um deficiente, né, quais as necessidades. Então, são algumas coisas, algumas informações que a gente deveria ter, não depois que a gente cresce, sabe ler e vai se informar, porque fala assim, a legislação está aí, você não usa porque não quer. Não é verdade, isso é uma exclusão, né? Então, assim, no É como transporte o dicionário, público, né? é, Não usou o dicionário, né? não usou o dicionário. O transporte público é usado por uma população com uma educação menos favorecida, então, realmente, eles têm menos esclarecimento. Agora, Nesse nossa, caso específico, ele tem que ter um cadastro para ter acesso a essa gratuidade ou ele pode não, chegar simplesmente não, dar o sinal ele tem que ter um cadastro, né? Tem que ter uma carteira para para ter provar esse que ele reconhecimento? é pobre, que não Uhum. tem, né? Que não tem condição de pagar e que ele é deficiente. Tem A que senhora ter essa falou sobre carteira. isenção de impostos na aquisição de veículos. Como são as condições? Qualquer deficiente, a família dele pode fazer isso por ele também? Pode, o deficiente, qualquer deficiente ou a família tem Uhum. direito ao IOF, né? Que seriam das operações, Imposto sobre as Operações Financeiras. É, o IPVA também, ele IPVA? tem direito Uhum. nos estados, né, sobre a Uhum. isenção, e sobre o IPI também, IPI. são as Então, ele tem um isenções que eles desconto têm. bom, caso, Tem, quer dizer, esse desconto vai ser usado naturalmente para cuidar da saúde dele. Então, ele tem esse benefício aí também, né? tem. E tem outro benefício que são o benefício do LOAS, né, Da Previdência Social. O da, direito a um salário mínimo? direito a um salário mínimo, sempre, mas ele tem que provar que vem de uma família pobre e que a renda dessa família é um quarto do salário mínimo. Então, fica Muito muito, difícil, né? Bom, fica muito mas difícil. seja como for, não pode desperdiçar essa oportunidade, né? Agora, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora pudesse fazer a indicação para a gente aí de leitura no pensamento literário, por favor. Esse é um livro do Cristóvão Tessa, chama O Filho Eterno. Foi um livro premiado, teve um prêmio Jabuti de melhor romance em 2008 e fala da história dele, do Cristóvão, com um filho com síndrome de Down. E ele conta, chama O Filho Eterno, porque é uma criança, depois um adulto, hoje já adulto, que precisa de uma atenção contínua, né? Constante.
E a adaptação dele e a dificuldade do próprio pai. Acho interessante a força do livro, porque é a dificuldade da família, dos próprios pais em aceitarem a deficiência, né, do filho, mas depois eles investem e fazem do filho o melhor que eles podem. Interessante, né? Começa em casa, né? E esse livro, né, o Filho Eterno, é também uma espécie de conformismo da pessoa, do pai, né? Aquela situação do pai de saber que, pelo fato da criança ter uma deficiência, ele não fica pior que ninguém. Ele é uma criatura, um ser humano, com aquelas características. Ele não deixa de ser menos por causa disso, ele só é diferente. Essa que é o contexto. Não é uma doença que precisa ser escondida da sociedade. É só uma diferença. Como se isso representasse uma, digamos assim, uma subestimação da situação, né? Uma falha da família, né? Porque a mãe, inclusive, pediu desculpas para ele, a esposa, de ter tido um filho com deficiência. Chegou a esse nível, né? Então você vê o despreparo da gente de viver nessa vida de ideal, achando que tudo é um conto de fadas. Exatamente. Não é não. Uma boa indicação aí. Não é não. Muito a ver com o nosso tema, né? Bem Agora, doutora Angelique, a respeito do trabalho. As pessoas com deficiência podem trabalhar? Existe uma cota reservada a elas? Tem uma cota reservada nas empresas de 100 a mais de 1.000 funcionários, de 2 a 5% de trabalho, de cota, né, de vagas reservadas para essas pessoas com deficientes. O fato dele trabalhar não significa que ele vá perder o benefício, se ele já conseguiu aquele benefício da prestação continuada do LOAS, né? O benefício fica suspenso, ele, se não se adaptar, ele poderia voltar a receber o benefício. Mas as pessoas têm que procurar os órgãos, né? O Ministério do Trabalho tem que procurar o SESC, tem que procurar as prefeituras, tem que se informar. Eles têm direito, sim. Mas seja como for, negar a trabalhar essas pessoas por esse motivo, até o acesso ao cargo público, é crime. É crime, não pode. Existe até penalidade para reclusão isso. de 2 a 5 anos. Muito bem. A questão da Previdência Social, a senhora disse, então, basta então fazer o cadastro para ter o acesso, então, a esse percentual do salário mínimo, não é isso? Isso, tem que fazer uma prova, tem que ter uma declaração de que você é pobre, né? E fazer essa prova. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com a juíza Angelique Ribeiro de Souza, que é titular da 21ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte, e discutimos aí sobre os direitos das pessoas com deficiência. Doutora Angelique, obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Espero que a senhora volte para outros temas aí interessantes do direito. Obrigada, eu que agradeço o convite, estou à disposição toda vez que vocês quiserem a minha presença, eu estou à disposição. Com prazer, obrigado. Bom, nós ficamos por aqui e se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br, pensamento@amarges.com.br, envie a sua sugestão. Obrigado e até a próxima.